Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre literatura, né? Explorar a lírica de Camões e os aspectos populares de Gil Vicente. Isso tudo dentro de um contexto histórico, né? No classicismo. E, em contrapartida disso, nós vamos fazer uma comparação entre Camões e Gil Vicente, o teatro no humanismo. Hoje nós podemos ver aqui, né, que Camões, o berço do nascimento de Camões é incerto, que foi provavelmente em Lisboa, provavelmente em 1824 ou em 1525. Camões também, ele vem de uma fase do classicismo onde acontece as grandes navegações, né? Correspondente ao movimento que marca o fim da Idade Média, o início da Idade Moderna. E aí nós podemos perceber que lá em Portugal, Camões, ele é um dos maiores poetas portugueses da literatura mundial. E que essa literatura portuguesa, ela ganha notoriedade com esse grande artista, né? Uma das suas principais obras são os Lusíadas, que é uma obra epopeia, né, clássica, onde ela narra uma viagem de Vasco da Gama às Índias. Ela foi escrita em 10 cantos e ela está composta de 8.816 versos clássicos em oitava rimas, distribuída em 1.120 estrofes. É muito importante quando se fala do Camões no classicismo em Portugal, pois ele permaneceu até 1580, né? Esse ano é o ano da morte que Camões se foi, também da união entre as coroas ibéricas, as alianças estabelecidas entre Espanha e Portugal. Podemos fazer uma breve observação que no Brasil, né, esse período da literatura ficou conhecido como quinhentismo. Lá em Portugal foi o classicismo e no Brasil foi quinhentismo. E uma das maiores características do classicismo, que é onde Camões está inserido, é a antiguidade clássica, o humanismo, né, que vocês podem ver logo aqui em seguida. Característica de Camões, né? Ele tinha uma habilidade poética na qual soube explorar muita criatividade, as mais diferentes formas de composição. Seus versos revelam que estudou os clássicos da antiguidade e o humanismo italiano. Depois que eu falar de Camões, a gente volta para falar de Gil Vicente e fazer essa comparação. Camões também, né, ele procurou fazer muita objetividade nos seus sonetos, que foi uma de suas maiores obras, foi soneto, né? Ele tinha uma racionalidade extrema. E dentre esses autores do classicismo, que Camões é o principal, mas nós temos outros, nós temos Miguel Cavalcanti, nós temos Dom Quixote, entre outros. Sabemos também que lá no contexto histórico, né, que foi na Idade Média, do século V ao século XV, nós temos aí o movimento do classicismo. Ele corresponde ao movimento artístico-cultural que ocorre dentro do período do Renascimento. E esse movimento, ele marca uma referência aos moldes clássicos, né, grego, no campo da literatura. Isso no século XV para o século XVI. Agora nós vamos nos voltar um pouco para o teatro de Gil Vicente. O que acontecia de diferente no teatro de Gil Vicente para literatura clássica de Camões? Lá no teatro de Gil Vicente,
Contrapartida ao soneto de Camões, ele vive mais a questão dos dramas, do teatro, né? Ele é um dramaturgo. Ele é considerado como tipo o pai do teatro português. E ele é um dos responsáveis por modificar o teatro no país, dividindo a arte da dramaturgia em antes e pós Gil Vicente, né? O palco é o cenário que começa a ser utilizado nas peças do escritor. E esse teatro, ele ganha muita notoriedade a partir desse grande artista, que é o Gil Vicente. Ele é um monólogo, né? Monólogo do Vaqueiro, ou Autovisitação de Gil Vicente, que é considerado. A apresentação do monólogo foi feita em comemoração ao nascimento do filho de Dom Manuel e de Dona Maria Castela. Dom João III, a peça foi encarada pelo próprio autor. Os primeiros trabalhos de Gil Vicente, né, no teatrólogo, eles recebem a influência de autores espanhóis. Dentre eles nós temos Torres de Navarro, que escrevia farsas. Nós temos o Tempo de Gil Vicente, que começa a produzir seus textos, né, com característica extremamente particular. E ele também faz uma adaptação ao lema moralista. Ele, em suas obras, ele satirizou o povo clero e a nobreza, maiores alvos de suas críticas. O grande autor Gil Vicente, ele não temia em apontar o que era de errado, o que ele via de errado na sociedade. Ele não temia em escrever peças, né, para mostrar à sociedade esses erros, né, do clero, da burguesia, da época. Ele acreditava que era necessário restabelecer a moral e a religiosidade. Devido a isso, a denominação dos autos da moralidade, assim como as obras, né, faziam entretenimentos a Gil Vicente. E nós podemos ver também que a obra, né, de caráter universal influencia a antropocentrismo, né, contexto do Renascimento. O que mais nós podemos ver aqui nas características de Gil Vicente? A presença de temas de cultura popular, personagem, caricaturas e alegóricas, perfil psicológico das personagens. Isso aqui tudo são características totalmente diferentes da de Camões, que ambos viveram na mesma época. Então são autores da mesma época, mas que seguem linhas diferentes. Olha, o Camões, ele tinha uma vida o quê? Incompatível com o preconceito religioso. Já Gil Vicente, ele primeiramente casou-se com Branca Bezerra, com quem teve 2 filhos. Após a morte de sua esposa, casou-se novamente com Melícia Rodrigues e com ela teve 3 filhos. Já Camões, ele chegou a se casar, mas Camões, ele era arruaceiro, ele era muito namorador, né? Então ele não se prendia muito a um amor só, né? E aí nós temos aí os demais destaques de Gil Vicente, que é o monólogo do Vaqueiro, do Alto da Visitação, o Alto Pastoril Castelano e o Alto dos Reis Magos. Aqui nós temos o classicismo em Portugal, né? Que o classicismo em Portugal, ele compreende o período da literatura, que aqui eu já tinha falado para vocês, do século XVI, que é entre 1537 e 1580, que foi nesta época que Camões morreu, né, em 1880. O marco inicial do movimento foi a chegada do poeta Francisco de Sá Miranda a Portugal.
Ali ele se inspirou no humanismo italiano, trazendo uma nova forma de poesia, doce, estilo e nueva. Esse novo modelo ele estava baseado na forma fixa, que é soneto, né? Os sonetos eles tinham 2 quartetos e 2 tercetos, nos versos decassílabo e na 8ª rima. Além de Sá Miranda, merecem destaque os escritores portugueses, classicistas, né? Que é Bernardino Ribeiro, com sua novela Menina e Moça. Aí tem os outros autores, no entanto, foi a partir de Luís de Camões, um dos maiores poetas portugueses, que a literatura mundial e que a literatura portuguesa ganha notoriedade. Então, pessoal, nós devemos dar uma grande importância a Camões, porque ele foi um autor importantíssimo e inteligentíssimo da nossa literatura portuguesa. Gil Vicente ele teve sua contribuição, mas foi muito mínima, até porque até hoje, né, o teatro ele tem o seu destaque muito importante, mas que não, a notoriedade foi bem menos do que a de Camões. E a partir de agora nós temos uma atividade em Word, que eu vou colocar para vocês, para que vocês respondam através do livro didático de vocês, que eu colocarei as páginas lá no WhatsApp, ok?